Fala pessoal, beleza? E nós vamos chegando para mais um vídeo muito importante. Hoje o vídeo é de extrema relevância. Olha, você crê em Deus? Você crê em visões? Você acredita que Deus pode usar uma criança para revelar a sua glória? É disso que se trata o vídeo de hoje. Uma criança de 8 anos de idade sofreu uma EQM, uma experiência quase morte. Segundo ele, à noite ele se levantou e caiu da escada e o seu espírito foi arrebatado do seu corpo e Deus o levou para ver visões espetaculares dos céus. E o relato que essa criança conta, os detalhes, os mínimos detalhes, olha, é uma riqueza de detalhe que eu tenho certeza que criança alguma tem a capacidade de inventar tamanhas coisas. Espero que você fique até o final para você ver que maravilhoso é esse vídeo, o quão edificante ele é para a sua fé. Olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse vídeo, porque é algo que todo cristão gostaria de saber. Como é os céus? Como é Jesus Cristo? E essa criança conta com uma riqueza de detalhes. Olha, não tem como falar que essa criança está inventando. Não tem lógica, não dá para uma criança de tão pouca idade inventar tamanhos detalhes de como é o céu. Se for a sua primeira vez aqui no canal, eu já te convido a fazer parte da nossa caminhada. Todos os dias tem um vídeo interessante para você. Se inscreva, deixe o seu like e não se esqueça de ativar os sininhos de notificações para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você possa ser notificado e possa vir aqui nos dar o carinho da sua audiência. Não saia daí sem ouvir esse testemunho, esse relato que essa criança conta para todos. É impressionante as coisas que esse garoto viu e fala, e eu vou trazer para você nesse vídeo. Fique aí. Oi irmãos, eu Presta sou atenção. Kevin, eu tenho 9 anos e eu vou explicar algo que aconteceu ano passado. Ano passado, quando eu tinha 8 anos. Eu tava dormindo, mas como aqui em casa Sobrar tem escada. Então daí eu desci, eu desci, aí eu caí da escada, aí eu morri. Só que daí eu levantei do meu corpo e olhei, daí eu falei, o que tá acontecendo? Daí eu falei assim, será que eu morri? Aí tá. Aí eu olhei lá pro céu. Aí o que aconteceu? Apareceu uma visão branca, tudo branco, e aparecia Jesus. Mas os irmãos vão me perguntar, como que eu via Jesus? Irmãos, ele não tinha rosto, era tudo iluminado o rosto dele. Ok. Aí eu vi uma igreja e um mar transparente do lado da igreja. Aí Igual tá eu na fui Bíblia. olhar o mar transparente. O mar de vidro. E eu vi, ele era muito bonito. Daí eu fui lá na igreja, certo? E quem estava com você? Todos os profetas. Moisés, só que daí os irmãos vão me perguntar assim, como que você sabia que eram eles? Por causa que não conversava falando assim do jeito que a gente tá. Eles conversavam pela mente. Isso que foi o mais interessante, ele chamava pelo nome. Aí lá eu via minha mãe, meu pai e alguns parentes meus, mas o resto eu não via. Só que daí Jesus me falou assim, essa Kevin, não é essa hora ainda. Pode voltar. Aí ele chamou Moisés, ele chamou Isaías pelo nome para ir pregar.
Irmãos, só que daí eu também via eu vi lá embaixo no chão, eu vi o mundo todo que estava acontecendo. Aquele lugar, eu tava ali, daí quando eu saí da igreja, eu fui pra lá. Aí o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, irmãos, aí eu vi que tinha várias pessoas sentadas, era como paraíso ali. Ali ninguém tinha dor. Ali era vários lugares que todo mundo dividiu o que tinha. Daí Deus falou pra mim, Jesus falou pra mim que não era a hora ainda de eu morrer. Aí eu meio que voltei pro meu corpo, aí eu me via caído no chão e meu espírito estava em cima do corpo. Então, irmãos, daí eu voltei, era a hora, porque tinha muita coisa para fazer ainda. Desci e contei para minha mãe o que tinha acontecido. Gente, olha, a mãe vai ajudar ele a contar. Eu confesso que na hora eu fiquei um pouco assim assustada. O que viu? Por quê? Porque eu falei assim, ele deve ter sonhado, né? Só que ele começou a chorar, ele começou a ficar desesperado, começou a chorar e começou a falar assim: mãe, não foi um sonho. Eu caí da escada e eu morri. E Jesus veio me buscar. E quando eu subi com Jesus, eu vi como que era o céu e vi tudo isso acontecer. E irmãos, pessoal, assim, pasmem, eu fiquei um pouco assim assustada com a riqueza de detalhes com que ele contou. O que ele tinha vivido, vivenciado ali. O fato de não ver o rosto do Senhor Jesus, que é uma luz muito forte. Você não sonhou? E ele começou a chorar. Ele começou a chorar e falar pra mim assim: mãe, acredita em mim, eu não sonhei, eu sei o que é um sonho. Eu não sonhei. Quando Jesus mandou eu voltar pro meu corpo, pro meu espírito, pra minha alma voltar pro meu corpo, aí foi que eu fui pra cama dormir. E depois eu levantei e acordei normal assim do sono que eu tinha dormido para comer alguma coisa. Mas eu já tinha caído da escada e eu já tinha voltado. Depois, quando eu acordei, que eu voltei para a cama, que eu comecei a dormir de novo. Aí eu falei assim: mas será, Kevin? Ele falou assim: não, mãe. Ele começava a chorar, gente. Ele começava a chorar, desesperado, e falando assim: mãe, eu morri e voltei de novo. E ele ficou meses quando é sonho, geralmente com você isso na cabeça, e todos os dias ele voltava a falar: mãe, eu vi Jesus. Ele não esqueceu. E teve um episódio que aconteceu, a gente tava no carro e tava acontecendo, e o Kevin tava no banco de trás e o meu esposo dirigindo o carro e eu ali na lateral, no banco do passageiro. E daí começou a acontecer algumas coisas no céu. E o Kevin começou a contar. E tudo que acontecia, ele começava a contar com riqueza de detalhes. Ele falava: não, mãe, é assim mesmo, porque Jesus mostrou, é assim mesmo. E como foi um pouco antes da pandemia, gente, a gente estava prestes a fazer uma viagem para o Maranhão. E quando a gente foi para essa viagem, logo depois veio a pandemia. Aí o Kevin falou assim: mãe, quando eu vi Jesus, e eu começava a perguntar pra ele: mas como que é Jesus? Ele falava: mãe, não dá pra ver o rosto dele, né, filho? Como que você falou? O que aconteceu? O que acontecia quando você tentava olhar? Quando eu tentava olhar, meus olhos doíam. A luz do rosto. Ele falou assim: mãe, não tem como olhar pra face de Jesus, não tem como olhar pro rosto de Jesus, porque meu olho ardia, queimava demais. A glória é muito grande. E quando a gente estava voltando do Maranhão, bem no final da tarde, e aquele reflexo do sol estava muito forte no carro. Aí ele falou assim: mãe, tenta olhar para esse sol. E eu tentei olhar, mas eu não consegui, né? Aí ele falou assim: mãe, quando eu vi Jesus, foi assim. Meu olho ardia, eu não conseguia ver Jesus. Era mais brilhante que o sol. Era muito mais forte que o sol. E eu fiquei assim, na hora a gente fica um pouco, né, assustada. Aí ele começou a falar assim: mãe, e a senhora sabia, mãe, que tá perto de Jesus voltar? Está muito perto. Jesus falou assim que não era a hora ainda de eu ficar lá, porque tinha algumas coisas ainda para fazer na terra. Mas Jesus falou que já estava próximo e que viria dos céus os cavaleiros. Ele começou a olhar, irmãos,
quando a gente veio nesse carro, ele começou a olhar para o céu e ele falou assim: mãe, olha lá no céu. Aí eu falei assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: mãe, já tem 3 cavaleiros. E tem 3 cavaleiros e tem um que já está aqui. E ele começou, pessoal, a falar essas coisas para mim. E eu falei assim: meu Deus, era muita coisa que ele falava, assim. Às vezes a gente estava num momento assim, normal, do dia a dia. E eu falava assim: Kevin, de onde você tirou isso? Um exemplo. Um dia ele falou assim, além dele ter falado sobre Jesus, sobre a face de Jesus como era, ele falou assim: mãe, a senhora sabia que quando Jesus me levou para conhecer o céu, eu não via as pessoas andando e nem via as pessoas conversando normal, assim como a gente conversa normal. Olha isso. E eu falei assim: mas como era? E como era, Kevin, que as pessoas se comunicavam? Elas como se era? comunicavam pela mente. Lá não precisa falar. Ele falou assim incrível. que Jesus e as pessoas ali todas se comunicavam com a mente. Era como se fosse algo assim diferente. E eu falei assim: as pessoas andavam normal, era assim, igual aqui. Ele falou assim: mãe, era diferente. As pessoas andavam, mas parecia que elas tinham uma rapidez mais do que a gente. Não era assim caminhando como a gente caminha. Então, eu queria compartilhar com vocês essa experiência, porque eu creio que Deus está falando através das crianças. Onde você quer ir, você já está. E eu fiquei, você não está presa, se eu for contar para vocês, a forma que eu fiquei no dia, eu fiquei nervosa, eu ficava tentando convencer ele que era um sonho. Ele falou: não, mãe, não, Jesus, eu morri, Jesus me levou, Jesus me fez ver o céu, Jesus me fez ver um rio, que era tão transparente, mãe, era muito lindo. Então, irmãos, eu creio que Jesus está voltando. E Jesus está mostrando isso para as crianças. E foi uma experiência que o Kevin falou assim: mãe, eu quero deixar registrado, porque para mostrar foi algo muito forte que aconteceu comigo. Então ele falou assim: você aparece comigo? Você grava comigo, mãe? Eu falei: eu apareço sim, eu gravo com você. E por isso que a gente está aqui fazendo esse vídeo para vocês, e que vocês sintam Deus falar com vocês, porque Deus está usando as crianças, Deus está levando as crianças para mostrar o que muitos de nós, como adulto, a gente às vezes não tem a visão, não tem como ver. Adulto, a gente e hoje eu tenho plena certeza de que isso aconteceu mesmo na vida do meu filho, porque teve outros episódios que eu vou estar gravando mais vídeos dele também e tá falando com vocês. Mas esse é o primeiro vídeo que Deus me tocou para estar compartilhando com mais pessoas, porque coisas assim, episódios que acontecem assim, não é comum. Não é comum. E eu creio que Deus tem algo a falar com cada um de nós. Claro que Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se despede, Kevin, do pessoal. Tchau, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Gente. Como pode uma criança, hoje com 9 anos, mas quando ele teve essa visão, quando ocorreu isso, segundo ele, foi ano passado, ele tinha 8 anos ainda. Como que uma criança de 8 anos tem a capacidade, sequer sabe que esses detalhes, a maioria deles, consta na Bíblia, o fato de não ser possível olhar, fixar os olhos no rosto de Jesus, porque em Apocalipse fala que o rosto de Jesus brilha mais que o sol, sabe? São detalhes que realmente a Bíblia nos aponta que é assim. Moisés, pelo simples fato, quando ele subiu no monte, quando ele retornou do monte, quando Deus preencheu lá as tábuas com os mandamentos, quando Moisés subia para o monte para poder orar por aquele povo, as pessoas não conseguiam olhar no rosto de Moisés, que tamanha era a glória de Moisés falar com Deus naquele monte. O rosto de Moisés brilhava. Imagina o rosto do Todo-Poderoso, né? Do Senhor Jesus. Olha, gente, e é algo de se pensar. Lá não precisa conversar. Lá, se você... Um exemplo, você quer falar com Jesus? Jesus já sabe o que está passando na sua mente. Vocês se conhecem. Gente, é como se Jesus... É como? Claro que não é como. É assim. Jesus conhece
os nossos pensamentos, não precisa, nesse caso, nessa visão, eles lá não precisavam conversar um com o outro. Pensou algo, já estavam se comunicando, é incrível. E o fato do caminhar? Não, você não precisa levar tempo para chegar a algum lugar. Você quer estar em tal lugar, a sua mente já te leva, é algo, sabe, são detalhes que não passa pela nossa mente, que é assim. Então, ó, espero que esse vídeo possa edificar a sua fé, tá? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo venha acalentar o seu coração, porque eu, quando ouvi esse testemunho, eu fiquei maravilhado com tamanha riqueza. Olha, como os céus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Ah, Senhor Jesus, venha mesmo, venha logo buscar o povo que crê em Ti e faz a Tua vontade. Então é isso, pessoal. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha esse vídeo para que as pessoas possam alcançar essa maravilha, tá bom? Eu vou te esperar no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Jesus está voltando.